Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, bem-vindo a este canal. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu estava orando hoje pela manhã e o Senhor colocou esta palavra no meu coração e eu gostaria de repartir com os irmãos. Queridos, hoje eu estava pensando, coisa boa que a gente tem a palavra de Deus, queridos, que nos ensina, nos orienta. Que coisa boa que a gente tem homens e mulheres que se dedicam a esta palavra, queridos irmãos. E o Senhor inspira eles, o Senhor coloca no coração deles mensagem desta palavra para nos orientar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, queridos irmãos. E nos mostrar e falar conosco aquilo que a gente precisa saber referente ao mundo espiritual, referente ao mundo físico, como nós devemos nos conduzir aqui nesta terra como humanos, de forma que a gente agrade a Deus. Então o Senhor, Ele tem levantado homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, de todas as idades, de todas as raças, de todas as cores, sem distinção, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Então Ele olha o coração das pessoas. Ele vê aquilo que está lá no oculto, que ninguém pode ver, o nosso Senhor vê, queridos irmãos. Ele olha, Ele procura, a Bíblia diz, os fiéis da terra, aqueles que Ele quer usar, aqueles que estão com um coração sincero para Ele, um coração voltado inteiramente para o Senhor, e diz assim, e se coloca à sua disposição para ser usados pelo Senhor. Assim foi quando o Senhor usou estes homens para escrever a Bíblia Sagrada, e hoje não é diferente. Ele continua usando pessoas inspirados através desta palavra para ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho, a se manterem no caminho, queridos irmãos. Então o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, Ele é criador de todas as coisas, queridos irmãos, todas as coisas, Deus é criador. Às vezes a gente fica pensando assim, como que pode, eu fico pensando assim, imagino que outras pessoas também possam pensar assim, como que pode um Deus tão bondoso, um Deus tão poderoso, tão amoroso, que criou ali o ser humano com as suas próprias mãos, e tudo que ele criou, tudo que ele fez era bom. Quando ele criou o ser humano, ele viu que era bom. Ele criou a natureza, todas as coisas, ele viu que era bom, E aí eu fico pensando, às vezes, trazendo para o lado do nosso adversário, queridos irmãos, o nosso opositor, o opositor de Deus. A Bíblia também diz que ele também foi criado por Deus, só que quando ele foi criado por Deus, ele era perfeito. A Bíblia nos conta, nos ensina lá no livro de Ezequiel 28, que eu quero ler alguns versículos agora para a gente meditar, que ele era perfeito, queridos irmãos, até que se achou iniquidade no seu coração. Então Deus não criou o mal, Deus não criou ele mal. Então, às vezes eu também ouvi uma vez alguém comentar que o mal e o bem são a mesma pessoa. O mal e o bem são uma pessoa só, numa versão de bem e numa versão de mal. Isso não é verdade, queridos irmãos, não é verdade de maneira nenhuma. Deus é santo, Deus é absolutamente santo. E a santidade de Deus, queridos irmãos, a santidade de Deus, ela tem que ser mantida, ela deve ser mantida. Deus não pode de maneira nenhuma se corromper, ele não se corrompe. A santidade de Deus nunca será corrompida. Então, queridos irmãos, Deus criou, sim, um ser perfeito, um ser de luz, um ser lindo, um ser brilhante, um ser perfeito, maravilhoso, que foi o inimigo das nossas almas, até que pelo livre-arbítrio, porque Deus criou todas as pessoas, todos os seres com livre-arbítrio, até os anjos, queridos irmãos, têm livre-arbítrio. Porque se eles não tivessem livre-arbítrio, uma terça parte deles não teriam escolhido o inimigo. Mas Deus quis assim, Deus escolheu assim. Então todos os seres humanos com raciocínio foram, humanos e também espirituais com raciocínios, foram criados com livre-arbítrio. Então, queridos irmãos, o que eu vejo nisso aí, Que Deus,
ele é bom em tudo, ele não criou o mal. Deus não é responsável pelo mal, queridos irmãos. Às vezes a gente vê pessoas se questionando e culpando a Deus pelas coisas ruins que acontecem no mundo. A gente vê pessoas que se revoltam com Deus pelas coisas ruins, mas Deus não é o culpado das coisas ruins, queridos irmãos. As coisas ruins que acontecem no mundo, todas as catástrofes, todas as atrocidades, todas as maldades, é o que? É uma consequência do próprio pecado da humanidade. É uma consequência da humanidade, muitas vezes, escolher o inimigo, escolher o adversário da nossa alma. Então eu quero ler aqui um pouquinho, Ezequiel 28, porque eu achei muito importante essa passagem para a gente ter uma ideia das características do nosso adversário, tá? Como ele era e o que ele se tornou. Então diz assim, ó, Ezequiel capítulo 28, queridos irmãos, eu quero ler capítulo 28, eu quero ler a partir do versículo 11, Ezequiel 28, 11. Se alguém quiser acompanhar ou quiser ler depois, tá? A minha versão é a NVT. Então diz assim, ó, também recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berílio e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você. Sobre o ouro mais puro foram-lhe entregue. No dia em que você foi criado, eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde um dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência, e você pecou. Por isso, bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião. De seu lugar entre as pedras cintilantes, seu coração se encheu de orgulho. Por causa de sua beleza, sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso o fiz sair de dentro de você um fogo que consumia e reduziu as cinzas no chão, à vista de todos que o observam. Todos os que o conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Então, queridos irmãos, aqui, ó, aqui, quem foi que recebeu esta revelação? Foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava exilado em Babilônia junto com outros judeus. E a Bíblia nos conta que ele recebeu esta revelação de Deus. Isto aqui, queridos irmãos, fala a respeito do rei, o rei de Tiro, queridos irmãos, e é uma alusão ao inimigo das nossas almas, como ele era, como ele foi criado por Deus em tamanha perfeição, em tamanha beleza, em tamanha sabedoria, em tamanho poder. Tudo isso, queridos irmãos, Deus deu para ele. Mas a Bíblia nos conta, em outra passagem, lá em Isaías, não me falha a memória, que ele queria ser mais que Deus. O coração dele se encheu de orgulho, se encheu de vaidade, se encheu de maldade, se encheu de glória. Então ele começou a pensar: por que eu não posso ser adorado como Deus? Ele começou a imaginar no seu coração, devido à sua soberba, à sua vaidade, por que Deus tem que receber todas as glórias e eu não posso? Eu também quero. E ali ele deixou então que aquela mal se gerasse nele e dominasse ele, encheu ele de vaidade, encheu ele de orgulho. Queridos irmãos, o que a palavra de Deus me traz no meu entendimento, o ensinamento sobre isso? Da mesma forma como ele entristeceu a Deus, desagradou a Deus, pecou contra Deus, ele leva hoje outras pessoas a pecarem contra Deus. No momento em que ele se rebelou contra Deus, que ele quis ser mais que Deus,
A Bíblia nos conta que ele fez uma rebelião e conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Ele conseguiu persuadir e a levar com ele nesta rebelião, neste pecado de desobediência contra Deus. Da mesma forma como ele agiu lá, ele também age hoje para induzir pessoas, para levar pessoas ao orgulho, levar pessoas a quererem fama, levar pessoas a quererem riqueza, levar pessoas a quererem sabedoria a qualquer custo, levar pessoas a quererem se achar melhores, maiores, superiores, né? Muitas vezes a pessoa é tão orgulhosa, muitas vezes a pessoa é tão vaidosa que ela se alimenta, ela quer porque quer fama, ela quer porque quer glória e faz de tudo para ser reconhecido, para ser famoso, para ser aplaudido, para ser ovacionado, para ser validado. Então aquilo para ela se torna o objetivo da sua vida, o objetivo principal da sua vida. Porque, queridos irmãos, muitas vezes está ali inspirada, incentivada pelo inimigo da nossa alma. Queridos irmãos, nós temos que entender uma coisa, que estar sempre vigiando sobre isso. Esta pessoa que eu li aqui, este ser que eu li aqui, que vocês podem ler também na Bíblia de vocês, não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa poderosa, tem um certo poder, só não mais que Deus, mas ele tem poder. E ele consegue enganar as pessoas que não buscam a Deus. Ele consegue iludir as pessoas que não estão verdadeiramente na presença de Deus. As pessoas que às vezes até conhecem a Bíblia, mas não obedecem. Então, queridos irmãos, não é qualquer ser que nós estamos lidando. Sem a presença de Deus, nós não somos nada contra Ele. Então, nós precisamos ser revestidos de Deus. Muitas vezes, queridos irmãos, ele engana as pessoas, até colocando pensamento na mente das pessoas, que as pessoas pensam que aquele pensamento veio dela. Não, mas esse pensamento veio de mim, é a minha vontade. Não é, queridos irmãos. Aquele pensamento foi iludido, foi enganado pelo inimigo das nossas almas, porque ele faz isso com as pessoas. Ele fala na mente das pessoas, ele tenta induzir as pessoas, ele tenta manipular as pessoas. E aqueles que não têm o Espírito Santo são alvos fáceis. São como aqueles bonequinhos, sabe aqueles bonequinhos que são manipulados? Aquilo tem um nome, marionete, acho que é. Marionetes são manipulados ali. Assim são os seres que não têm Deus na vida, que não receberam Jesus, ou que receberam Jesus, mas não entenderam verdadeiramente quem é Jesus, não entenderam verdadeiramente quem é Deus. Então, queridos, nós precisamos da comunhão com Deus. Nós precisamos da intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos meditar na palavra de Deus, pedir sempre ao Senhor, Senhor, ilumina minha mente, ilumina meu entendimento, Senhor, que eu possa ser obediente à Tua palavra, Senhor, não deixe o meu coração me enganar, porque a Bíblia também fala que o nosso coração é enganoso, queridos irmãos, porque a nossa natureza um dia foi contaminada pelo pecado. Então, nós convivemos com essa natureza contaminada dentro de nós, que deve estar crucificada em Cristo, mas muitas vezes ela tenta se levantar. Então, nós temos que estar sempre vigiando, queridos irmãos, em todas as nossas atitudes, nossos sentimentos, nossas emoções, né? Nunca permitir que um orgulho entre no nosso coração. Porque se alguém é muito usado por Deus, se alguém tem um dom maravilhoso, seja para louvar, seja para pregar, se alguém é muito inteligente, tudo isso vem de Deus, nada vem de nós, queridos irmãos. Nós não somos nada, apenas instrumento nas mãos de Deus. Então, quando alguém pensa assim, eu sou muito bom, tem um pregador aí na internet, claro que eu não vou citar nome, né? A intenção não é expor ninguém, mas é um pregador muito famoso, mas demais, tem milhões de seguidores, bem jovem, bonito. E ele, um dia eu estava ouvindo uma pregação dele e eu fiquei assim, meu Deus, quanta soberba. A soberba escorre pela boca dele assim, escorre, um banho de soberba naquele homem. Eu digo, meu Deus, só falta ele dizer que é Deus, só isso que está faltando. Mas ele não consegue reconhecer o quanto ele é soberbo, o quanto ele é vaidoso, o quanto ele se acha o máximo, porque o inimigo já está ali,
já tomou o coração dele, sentou no trono do coração dele, está reinando, mas ele não consegue perceber. Então, e arrasta multidões de pessoas, queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, que essa pessoa consiga se acordar enquanto é tempo. Nós não somos nada, queridos irmãos, sabe? Na hora que a pessoa vai entrar na eternidade, na hora que a pessoa vai sair deste corpo, desencarnar, que a gente vê que a gente não é nada. Todos vão passar por isso, a não ser aqueles que forem arrebatados, que vão ter seu corpo transformado. Mas a maioria de nós vai ter que passar por isso, queridos irmãos. E naquele momento que a pessoa está ali inerte, parada, é que a gente começa a pensar e refletir: quem somos nós? Quem somos nós? Às vezes eu vejo pessoas julgando outras pessoas. Por quê? Porque são perfeitos? Não, porque tem um pecado diferente do nosso. Às vezes eu julgo pessoas, por quê? Porque eu sou perfeita? Não, porque ela tem um pecado diferente do meu, porque todos nós somos pecadores, queridos. Todos nós necessitamos da misericórdia do Senhor a cada manhã, e a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, o Senhor coloca no meu coração nesta manhã, o Espírito Santo coloca no meu coração nesta manhã: cuidado com o teu adversário. Vigia, porque ele está sempre buscando a quem ele pode tragar. Ele está sempre procurando a quem ele pode destruir. E às vezes ele vem com tanta sutileza que a pessoa não percebe. Às vezes ele vem com elogios. Às vezes ele vem com palavras bonitas. Às vezes ele vem com palavras boas, que faz bem ao nosso ego, que massageia o nosso ego, que nos faz sentir importantes. Mas não é nós que somos importantes, queridos. É o Espírito Santo na nossa vida. Estes homens de Deus que recebiam essas revelações de Deus, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, todos os profetas da Bíblia, os maiores, os menores, todos eles, queridos irmãos, reconheciam que tudo vinha de Deus. Muitas vezes eles recebiam essas mensagens e não entendiam. Assim que nem nós, às vezes nós recebemos uma mensagem de Deus através de sonho e não entendemos até que se cumpra. E aí, quando se cumpre, a gente entende. Quantas vezes eu recebi mensagem de Deus em sonho e não entendia, só conseguia entender depois que se cumpria. Então a mesma coisa era com esses homens, mas eles sabiam que tudo vinha de Deus. Nada era deles, nada é nosso, vem de Deus, queridos irmãos. Toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus, Ele é o único digno. Então pense sobre isso. A mensagem que o Senhor coloca no meu coração, primeiramente para mim: cuidado, Andréia, com teu adversário. Cuidado, você que me ouve, com o teu adversário também. Ele não é pouca coisa, ele não é qualquer um. Então nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais do nosso Deus, que é maior, está acima de todas as coisas, que ninguém consegue vencer Ele. E outra coisa que o Senhor coloca no meu coração também: a maldade não é culpa de Deus. As coisas ruins que acontecem no mundo é consequência do pecado, da desobediência da humanidade. Mas Deus protege os seus, Deus guarda, Deus livra os seus. Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas. Deus não se alegra, queridos irmãos, no sofrimento das pessoas. É por isso que todos precisam aceitar Jesus, que é para conhecer a Deus, para conhecer o caráter de Deus, para receber o perdão pelos seus pecados. Hoje eu estava pensando sobre isso, queridos irmãos, sobre aceitar Jesus. Às vezes a gente pergunta assim para uma pessoa se ela quer aceitar Jesus. Mas eu acho que este aceitar Jesus deveria ser mudado para quer receber o perdão dos teus pecados? Em vez de a gente abordar as pessoas com essa forma de evangelismo, quer aceitar Jesus, a gente deveria abordar as pessoas, quer receber o perdão dos teus pecados? Porque aquele que aceita Jesus, o benefício que ele recebe é o perdão dos seus pecados. Para isso, primeiro, ele tem que ser convencido pela palavra, através do Espírito Santo, que ele é pecador e que ele necessita de um Salvador. Porque às vezes as pessoas só descobrem isso quando entram na eternidade, aí já é tarde demais. As pessoas precisam entender isso enquanto estão aqui.
neste corpo físico, nesta forma física, que todos somos pecadores e necessitamos de um Salvador, e que o nosso único Salvador é o Senhor Jesus Cristo, porque foi o único que morreu e ressuscitou por nós, queridos. Então eu trocaria esta abordagem, quer aceitar Jesus, por quer que o Senhor Jesus perdoe os teus pecados, então reconhece Ele como teu Salvador, né? Seria mais reconhecer Jesus. Porque uma vez eu vi uma mulher que foi evangelizar e ela falou para outra mulher se ela queria aceitar Jesus, e ela disse que não. Porque ela pensou que aceitar Jesus, ela teria que deixar de todos os vícios que ela tinha, ela teria que mudar as suas vestes, ela teria que fazer tudo por si própria, e ela não consegue entender, não conseguia entender que não é assim. É o Senhor que trabalha no nosso coração, é Ele que entra, é Ele que nos convence, Ele que nos dá força para vencer o pecado, é Ele que nos liberta da escravidão dos vícios. Quantas pessoas são escravas dos vícios, queridos irmãos? Quantas pessoas são escravas, não conseguem sair daquele vício? Às vezes vícios lícitos e às vezes ilícitos, mas são escravos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos liberta, Ele nos dá condições de vencer o pecado. A tentação pode vir, mas Ele nos dá condições de vencer a tentação. É somente com o Senhor Jesus que nós conseguimos, é somente com o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que nós conseguimos vencer, queridos. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele não consegue vencer. Ele não consegue vencer o pecado, ele não consegue vencer a escravidão, queridos irmãos. Mas com o nosso Senhor Jesus Cristo a gente consegue vencer, queridos. Às vezes eu fico pensando no Senhor Jesus, eu me emociono, eu choro, porque Ele é tão maravilhoso. Ele é tão amoroso, queridos irmãos. Ele tem tanto amor pela humanidade. Quando eu paro para pensar no amor do Senhor Jesus, eu digo: Senhor, enche o meu coração com este amor. E eu começo a chorar. E começo a sentir o amor que Ele tem pelas pessoas. É isso. É este amor que leva homens e mulheres sinceros a pregar essa palavra. É este amor, queridos irmãos. Não deve ser, queridos irmãos, outra motivação a nos levar a pregar essa palavra, a não ser o amor de Jesus. E a orar por aqueles que estão fazendo esta obra com coração sincero para Deus. Queridos, vamos nos despertar enquanto é tempo, enquanto temos vida, enquanto estamos aqui. Vamos despertar para buscar o nosso Deus. O desejo do meu coração é que todos que estão inscritos neste canal e todos que ouvirem essa mensagem sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do amor de Deus, mais amor, menos julgamento. Nós não somos juízes, queridos irmãos. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, só que de forma diferente. Todos nós necessitamos do Senhor Jesus na nossa vida. Então, queridos, que Deus possa te abençoar, amém? Que Deus possa abençoar, limpar o teu coração, limpar o meu coração e se agradar de cada um de nós. É o desejo do meu coração, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.